Tolong jiwa. No início do filme, vemos uma garota chamada Gayatri fugindo de alguém. Ela chega em sua casa e se tranca lá dentro, mas uma mulher bate na porta pedindo que Gayatri a abra. Assustada, Gayatri se esconde debaixo da cama. No entanto, a mulher entra na casa e começa a procurá-la. Depois de um tempo, Gayatri vê a mulher sair do quarto e, quando tem certeza que o perigo passou, ela rasteja para fora da cama, mas uma mão demoníaca a agarra e uma voz diz: "Venha aqui". Em seguida, vemos a entidade arrastando Gayatri e a cena é cortada abruptamente. Depois disso, uma mulher diz a Agun que Gayatri tinha muita fé e que o tempo está se esgotando. Agun então responde: ainda não. A mulher então argumenta que já esperaram 20 anos e insiste que devem deixar o passado para trás. A seguir somos apresentados a Dewey e a sua mãe Daya, onde Daya diz a Dewey que ela deve usar o colar o tempo todo. Dewey a tranquiliza dizendo que está bem, mas Daya insiste que é perigoso e pergunta onde está o seu irmão Senna. Dewey então liga para Senna perguntando por que ele não voltou para casa, mas a conversa se transforma em uma discussão e Dewey vê sua mãe entrando com uma planta. Preocupada, ela pergunta o que está acontecendo e Daya diz que é perigoso, pois tem alguém tentando separá-los e eles precisam de proteção. Dewey tenta tranquilizá-la, respondendo que ela diz isso com frequência, mas nada nunca aconteceu, insistindo que eles estão seguros. Naquela noite, Dewey ouve sua mãe chorando e, enquanto a procura, sua mãe passa por detrás dela, mas de repente aparece em sua frente. Dewey pergunta o que ela está fazendo e por que está comendo folhas de jujuba. Daya responde estranhamente que esta é a única maneira, ao que Dewey tenta tranquilizá-la, dizendo que não há ninguém ali. No entanto, Daya está aterrorizada com alguém que apenas ela consegue ver. E Dewey não percebe nada. Quando Senna chega em casa, ele explica a Dewey que teve que trabalhar até tarde e ela o lembra de que comprou um celular para ele justamente para que ele pudesse contatá-los quando acontecesse algum imprevisto. Senna então pergunta onde ela está agora, sugerindo acordá-la, mas Dewey o impede e pergunta onde está a chave da moto. Senna diz que a moto está sem gasolina e admite que não pagou a última parcela dela, pedindo para que Dewey cubra o valor. No dia seguinte, Dewey vai até um escritório ali no distrito para ativar a internet daquela empresa que contratou os serviços dela, mas a recepcionista informa que o chefe dela mudou de ideia e escolheu outro fornecedor. Ela então fala com um amigo de Senna e o critica, dizendo que o chefe dele é um idiota por cancelar tudo em cima da hora. O rapaz então responde: um idiota como seu irmão? E nesse momento o celular dele toca e ele se afasta para atender. Naquela noite, Dewey vê uma sombra fora da janela, seguida de uma batida na porta. Perplexa, ela sai em silêncio para verificar e ao abrir é capturada por dois invasores que exigem saber onde está o seu irmão. Um deles diz que Senna deve pagar por seus pecados, ao que Dewey insiste que não sabe onde ele está, mas um dos homens a esbofeteia. Nesse momento, o telefone dele toca e Dewey percebe que é aquele amigo de Senna que ela havia encontrado lá no distrito. Daya então o acerta com uma garrafa, mas ele revida, derrubando ela. Enquanto Daya tenta se defender mordendo sua perna, o homem fica furioso e agride ela até que ela perca a consciência. Em seguida, o homem liga para o seu chefe, informando que só encontraram a mãe e a irmã de Senna, e o chefe ordena que se livre delas. Os invasores então arrastam Dewey e Daya até o banheiro, onde um deles tenta afogar Daya na banheira, dizendo que o seu filho dorme com a esposa do homem errado. Daya luta para sobreviver e, em um momento de desespero, o esfaqueia com um garfo. Enfurecido, o homem saca um facão e ataca ela brutalmente, eliminando ela. Dewey assiste tudo horrorizada, enquanto ele joga o corpo de sua mãe na banheira, antes de deixarem a casa. Uma mulher então mostra a Agun a notícia sobre o assassinato de Daya e pergunta: Gayatri já sabe disso? Enquanto isso, Dewey confronta Senna perguntando: o que você fez dessa vez? Ele fica em silêncio e Dewey continua falando, dizendo que eles não vieram aqui por ela ou sua mãe, mas vieram por ele.
disseram que foi por causa de seus pecados que a mãe deles morreram. Porém, Senna apenas ignora isso, mas Dewey insiste dizendo que sabe sobre o amigo dele que atacou ela e implora para que ele lhe conte o que está acontecendo antes que ela ouça de outra pessoa o que ele fez. Mais tarde, Dewey encontra um gravador de fita e alguns cassetes entre os pertences de sua mãe. Ela coloca uma das fitas para tocar, enquanto olha algumas fotos e, após passar algum tempo no quarto de sua mãe, quando está prestes a sair, ela apaga a luz e leva um susto ao ver sua mãe sentada na cama, encarando ela. No entanto, ao acender a luz novamente, Daya desapareceu. Na cena seguinte, Senna fica furioso ao ver sua moto sendo levada por falta de pagamento da parcela. Mais tarde, Agun os visita e revela que ele é o pai deles. Dewey pergunta: "O que você está fazendo aqui?" E Agun responde que quer se desculpar por tê-los deixado e por ter abandonado a mãe deles. Ele pede para que eles venham com ele, mas Dewey responde: "Você esperou até a mamãe morrer para vir atrás de nós?" Senna então pergunta por que ela está sendo rude com Agun, ao que ela diz para ele ir com o pai. Quando Senna questiona se ela consegue viver sozinha, Dewey afirma que sempre cuidou da mãe sozinha. Por outro lado, Agun insiste que nunca teve a intenção de deixá-los, ou de deixar a mãe deles, mas Dewey se afasta, muito frustrada. Senna então pergunta a Agun: "Por que agora, pai?" Agun responde que, se os dois forem com eles, há uma questão significativa que eles podem resolver junto, e então ele questiona quem matou Daya. Mais tarde, naquela noite, Dewey acorda ao ouvir o som da água correndo e, ao sair para verificar, fica horrorizada ao ver a banheira cheia de sangue. Quando ela entra no banheiro, a porta se fecha de repente, sozinha, e ela ouve a voz da sua mãe implorando por ajuda. Dewey se vira e vê sua mãe na banheira, mas no instante seguinte, ela desaparece atrás dela. Dewey então acorda subitamente, muito assustada, e Senna pergunta o que aconteceu. Ela responde que viu a mãe, mas ele a tranquiliza, dizendo que a mamãe não está mais aqui. Ele diz que entende sua decepção com o pai, mas insiste que ela deve ir embora, porque só há trauma aqui nessa casa. Quando ela pergunta se o seu pai pode garantir algo melhor, ele responde que o que quer que seja que ele possa garantir é melhor do que ficar aqui. Dewey então concorda em ir com eles. No caminho, eles encontram uma multidão reunida na estrada e veem dois homens enforcados em uma árvore. Paralelo a isso, Senna nota machucados nos dedos de Agun. Quando chegam à casa grande e luxuosa de Agun, ele os apresenta a uma mulher chamada Este, que os recebem calorosamente, e Agun informa que ela cuidará de todas as suas necessidades. Este os conduz para dentro da casa e os apresentam a Gayatri, que se revela ser a sua avó. Ela se aproxima de Dewey e abraça ela calorosamente, mostrando o seu carinho. Depois instrui Este a levá-los eles até os quartos. Mais tarde, Gayatri mostra a eles fotos dos antepassados da família e explica a tradição de passar a liderança da empresa de mulher para mulher. Ela expressa sua esperança de que Dewey assuma o seu lugar como próxima líder e continue o legado de seus antepassados. Enquanto explora a casa, Senna se depara com um quarto onde há um quadro de avisos cheio de fotografias, algumas com os rostos riscados. De repente, alguém bate na porta e, quando Senna se aproxima para abrir, a porta treme violentamente. Ao sair, Este pergunta o que ele está fazendo ali e rapidamente tranca a porta, dizendo que ninguém tem permissão para entrar ali naquele quarto. Enquanto isso, Dewey está ouvindo música em seu quarto quando ouve alguém chamando o seu nome. Confusa, ela rebobina a fita e ouve o seu nome novamente. Para confirmar, ela rebobina mais uma vez, mas dessa vez ela não ouve nada. Ela desliga a música, mas a sua atenção se volta para a cortina, onde parece haver alguém em pé. De repente, Daya surge e se move em sua direção, enchendo Dewey de terror. Após um tempo, ela tira o cobertor e tenta falar com a mãe, mas Daya estende a mão repentinamente, assustando a menina mais uma vez. No dia seguinte, Gayatri os leva ao matadouro da família e explica que 3 gerações de sua família ganharam a vida com o processamento de carne e que ela os trouxe aqui para aprender, pois
um dia vão administrar todo esse negócio. Enquanto Dewey observa o trabalho sendo feito no matadouro, lembranças da morte de sua mãe a invadem. De repente, ela imagina sua mãe sendo abatida ali, o que deixa ela sobrecarregada e ela sai correndo da fábrica. Gayatri diz a Dewey que ela precisa esquecer tudo o que aconteceu com sua mãe e seguir em frente, enfatizando que o futuro dela agora está aqui. Ela assegura a Dewey que fará tudo ao seu alcance para realizar os seus sonhos. Enquanto isso, Senna diz a Agun que acidentalmente encontrou um quarto cheio de coisas antigas no dia anterior. Agun pergunta a Senna se ele entrou no quarto particular de sua avó, ao que Senna responde que pensou que fosse um banheiro, pois se lembrava de ser um banheiro quando ele era mais novo e veio ali. Ele então menciona que havia fotos no quarto, mas que todos os homens das fotos estavam com os rostos riscados. Nesse momento, um funcionário chamado Jaka chega e Agun o apresenta a Senna, dizendo que esse é o seu amigo, que se chama Jaka, e o considera um filho. Mais tarde, Gayatri leva Dewey ao escritório e apresenta ela a Jaka, que é o chefe de administração, e pede que ele ensine tudo a Dewey. Após a saída de Gayatri, Jaka convida Dewey a se sentar e mostrar o perfil da empresa a ela, o relatório financeiro e o procedimento operacional padrão da administração. Ele explica o relatório financeiro, observando que, embora os números sejam bons, desde 2000 houve uma queda drástica na receita da empresa. Quando Dewey pergunta o que causou a queda, ele explica que muitas de suas vacas adoeceram em um determinado ano e que ele não sabe o motivo. Jaka então apresenta o perfil da empresa e Dewey questiona se há um erro de impressão ao ler o nome de sua avó, Gayatri, pois lá diz que ela está à frente dos negócios desde 1935, e Jaka confirma que a informação está correta. Enquanto isso, um funcionário informa a Est que as vacas adultas começaram a se recuperar repentinamente, explicando que a vitalidade delas está se estabilizando e a pressão sanguínea está começando a baixar. À noite, Senna ouve Est dizer a Gayatri que, embora a presença de Dewey e Senna está ajudando o matadouro, também está deixando ela doente e que deveriam acelerar o processo de herança. Gayatri pede paciência, mas nesse momento eles ouvem um barulho e quando Est vai investigar, Senna sai rapidamente. Enquanto isso, Dewey busca informações sobre o matadouro na internet, mas não encontra nada. De repente, Senna entra em seu quarto, assustando ela e pergunta se ela sabe que sua avó está doente. Quando Dewey pergunta o que aconteceu, ele explica que ouviu Est dizer que sua avó está com dores. Dewey minimiza, dizendo que ela já é muito idosa, mas Senna insiste que ela parecia irritada e menciona uma discussão sobre uma herança que precisa ser passada rapidamente. Dewey responde que é normal idosos discutirem herança e diz para ele ir embora de seu quarto. Senna então sai para fumar e nota Jaka entregando algumas folhas para Agun. Mais tarde, Dewey ouve barulho pela casa, como se alguém estivesse caminhando com passos molhados. Confusa, ela vai investigar e fica horrorizada ao encontrar a sua mãe. Assustada, ela tenta sair, mas congela ao ouvir os passos se aproximando. Quando se vira, é surpreendida por Est, que pergunta o que ela está fazendo ali. Dewey responde que estava fazendo uma xícara de chá, ao que Est relembra que ela já lhe disse que se precisar de qualquer coisa, era só chamá-la. Dewey então menciona que leu sobre a história da empresa, onde consta que sua avó está no comando desde 1935. Ela pergunta se não houve um erro na história, pois isso significaria que sua avó tem mais de 100 anos. Est pergunta quem lhe disse isso e Dewey responde que foi Jaka. Ela então explica que foi colocada à frente da administração da empresa junto com Jaka. Est então adverte que muitas pessoas na empresa têm inveja do sucesso da dona Gayatri e do senhor Agun e aconselha Dewey a fazer qualquer pergunta diretamente à dona Gayatri e a mais ninguém. No dia seguinte, Est diz a Gayatri que o tempo se esgotou, enfatizando que já esperaram 20 anos e não podem mais esperar. Ela expressa a preocupação de que o senhor Agun e Jaka pareçam estar trabalhando em seus próprios planos e, em resposta, Gayatri pede um pouco mais de tempo, 2 dias no máximo. Enquanto isso, Senna pergunta a Jaka há quanto tempo ele está ali e Jaka
então responde que está ali há 5 anos. Senna então menciona que ele deve saber muito sobre os negócios e também porque vem direto ali na casa durante a noite. Quando Senna pede uma explicação, Jaka desconversa dizendo que deve muito ao Sr. Agun e explica que o seu pai trabalhava lá antes de morrer em um acidente. Irritado, Senna se levanta e sai, e nesse momento um funcionário entra dizendo que receberam um dia de folga da Sra. Gayatri, que tem um evento para celebrar. Jaka então liga para Agun para informá-lo de que eles estão avançando, já que acabaram de saber sobre essa folga não programada. Mais tarde, Agun joga as chaves do carro para Senna e pede para que ele dirija, instruindo ele a pegar suas coisas no porta-mala amanhã. Quando Senna pergunta por que não agora, Agun diz para simplesmente fazer isso amanhã. Ele então pede para que Senna faça uma promessa e a mantenha. Curioso, Senna pergunta do que se trata essa promessa e Agun o leva para o lado para lhe contar alguma coisa. Naquela noite, durante o jantar, Dui pergunta algo estranho e encontra folhas misturadas em sua comida. Mais tarde, enquanto escova os dentes, ela se inclina para enxaguar a boca e avistamos uma mulher parada ali atrás dela. Quando Dui se endireita, ela sente alguém atrás dela e se vira. Esse assusta ao ver Est, que pede desculpas por surpreendê-la e diz para ir direto até o quarto de sua avó, pois ela precisa falar com ela. Gayatri então conta a Duin sobre o tempo que ela e a mãe de Duin passaram juntos, enfatizando que foi ela quem deu o toca-fitas a Duin. Duin compartilha que sente saudades de sua mãe e Gayatri responde que para alguns a morte é apenas uma transição, não uma verdadeira separação, e acredita que para se conectar com aqueles que não estão mais aqui é preciso lutar para alcançá-los. Quando Dui pede uma explicação, Gayatri desconversa dizendo que ela tende a pensar demais em coisas inúteis e conclui mencionando que ela e a mãe de Duin tinham muito em comum, especialmente o amor pela música. Em seguida, ela coloca um disco para tocar e pede para que Duin dança. Quando Duin diz que não sabe, Gayatri tranquiliza ela, dizendo que irá ensiná-la a dançar e começa a instruí-la nos passos. Enquanto isso, lá fora, Senna ouve um barulho na casa e, por outro lado, Agun pergunta a Est sobre o seu grande plano. Est então responde que está apenas cuidando de Gayatri e nada mais, o que leva a Agun perguntar o que aconteceria se o plano dela e de Gayatri falhasse. Por outro lado, Senna se aproxima de uma porta para abri-la, mas se distrai com um barulho. Ele corre para fora para confrontar um homem que rapidamente foge ao ver Senna perseguindo ele e consegue escapar. Est então diz a Agun que o deixou ganhar todo esse tempo, mas não mais, acrescentando que ele é quem falhou dessa vez. Toda essa conversa parece não fazer sentido, não é? Enquanto isso, vemos Duin e Gayatri ainda dançando, quando, de repente, a expressão de Gayatri muda e ela desmaia. Senna então corre até Agun, informando ele que houve um invasor, explicando que ouviu um barulho no quarto e, quando confrontou o invasor, ele correu em direção ao portão principal, mas desapareceu. Agun sugere que ele apenas descanse e, quando Senna pergunta sobre o invasor, Agun estranhamente insiste que ele deve descansar e esquecer essa história. Dui então conta a Est que sua avó estava ensinando ela a dançar quando caiu, ao que Est responde que a senhora Gayatri tem anemia crônica e não deveria se envolver em atividades extenuantes, incluindo dançar. Duin então se desculpa dizendo que não sabia, e Est enfatiza que ainda há muito que ela precisa aprender sobre Gayatri e a empresa, pois se algo acontecer a Gayatri, Dui herdará tudo e deve estar preparada, queira ela ou não. Enquanto isso, Jaka entrega uma caixa a Agun e pergunta por que agora. Agun explica que desde que Senna e Duin chegaram, o gado melhorou, pois um demônio na mãe dele está se alimentando dela e agora quer Duin como sua nova hospedeira. Agun então insiste que essa é a única maneira de salvar a sua filha. Ele diz a Jaka que tudo vai melhorar amanhã e pede para ele se encontrar com ele e Dana no matadouro no dia seguinte. Quando Jaka pergunta quem é Dana, Agun esclarece que Senna irá dizer a ele quem é Dana. Mais tarde, ele abre a caixa e revela um punhal. Em seguida, ele olha uma foto de sua mãe e depois olha uma foto de sua falecida esposa e seus filhos. Em seguida, ele entra no quarto de Gayatri com um punhal dividido entre suas emoções e sua determinação e pede perdão, dizendo que precisa fazer isso para salvar os seus filhos. No entanto, no momento em que tenta atacar, Est o apunhala com uma tesoura, fazendo Gayatri acordar em choque.
e assistir a Gun em colapso no chão. Este então rapidamente arrasta o corpo dele para fora. No dia seguinte, Jaka fica chocado ao encontrar o corpo de Agun pendurado lá no matadouro, e Este e Gayatri se aproximam, mas logo os outros trabalhadores chegam e, em descrença, perguntam a Jaka quem fez isso, já que ele era o único ali o tempo todo. Aterrorizado, Jaka foge. Ao vê-lo correr, Dwyn e Senna entram correndo e ficam horrorizados ao ver o corpo de seu pai sem vida. A morte de Agun entristece Dwyn e Senna, especialmente Senna, que diz a Dwyn que precisam sair dali agora. Dwyn pergunta por que ele quer sair agora, já que foi ele que insistiu em trazer ela para cá. E Senna responde que não pode explicar agora, mas que o ponto é que eles precisam sair imediatamente. Ele se levanta e começa a sair, levando Dwyn a pedir que ele espere. Ela pede para ele sentar e conversar devagar e explicar melhor porque ele sente que precisa ir embora dali tão rapidamente. Senna então diz a Dwyn que o pai pediu para ele cuidar de sua irmã a qualquer custo, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Ele se recusa a acreditar que o pai se finalizou, dizendo que ele não era louco como a sua mãe. Dwyn responde que se seu pai não fosse realmente doente como a mãe deles, ele estaria lá a vida inteira, e culpa ele pela loucura da mãe porque nunca esteve por perto. Senna então culpa Dwyn pelo colapso da mãe e pela separação dos pais, dizendo que a vida dos três eram felizes por 7 anos até que ela nasceu e arruinou tudo. Dwyn pergunta se essa é a desculpa dele, acusando ele de abandoná-los quase sempre e levar a mãe deles à loucura, porque ela nunca sabia onde ele estava, assim como o pai. Ela o culpa pela morte da mãe e acrescenta que o pai provavelmente morreu por causa dele também. Em um acesso de raiva, Senna dá um tapa na cara de Dwyn e Dwyn manda ele sair da casa e ir direto para o inferno. Enquanto Senna sobe as escadas, Este lhe diz que sabe que ele e Dwyn estavam discutindo e que ela deve muito a Agun por ajudá-los a conseguir esse trabalho e sente que não consegue retribuir sua bondade. Depois disso, Este sai e Senna recebe uma mensagem de um número desconhecido pedindo para que ele se encontre sozinho no curral aquela noite. Enquanto isso, Dwyn está chorando em seu quarto quando ouve a voz de sua mãe chamando o seu nome. Surpresa, ela vê sua mãe sentada ali e corre até ela chorando e dizendo que sente saudades e pedindo desculpas por não ter sido capaz de protegê-la. Sua mãe pede para ela se acalmar, garantindo que sempre estará ao lado dela e que ela precisa ouvi-la. Dwyn concorda, dizendo que fará qualquer coisa por ela, mas implora para que ela fique, e nesse momento é revelado que na verdade é um demônio que está ali, se disfarçando na mãe de Dwyn. Por outro lado, Senna chega ao curral e encontra Jaka esperando por ele. Jaka diz que pode explicar tudo o que aconteceu com o pai dele, mas Senna puxa uma faca do bolso e pergunta por que ele eliminou seu pai. Jaka insiste que tudo foi feito por causa de Dwyn, mas antes que ele possa explicar mais, Senna o fura, fazendo Jaka empurrá-lo e tentar fugir. Senna o persegue e consegue alcançá-lo, derrubando ele no chão e começando a estrangulá-lo, culpando ele por tudo o que aconteceu. Enquanto Jaka luta, ele diz Dana abre o porta-malas, o que choca Senna, fazendo ele pausar momentaneamente e soltar o aperto. No entanto, é tarde demais e Jaka morre. Enquanto isso, Dwyn confia em Gayatri, dizendo que sente como se estivesse enlouquecendo porque continua vendo a sua mãe, que aparece e desaparece repentinamente o tempo todo. Às vezes, ela parece assustadora, mas mais cedo ela estava muito gentil. Gayatri tranquiliza Dwyn, dizendo que ela está lá por ela. Por outro lado, Senna descobre um livro no porta-malas e lê sobre uma mulher que chama Lady Eras e, para o seu choque, encontra uma foto de Este bem ali no livro, onde ela é retratada como uma profetisa. Ele também encontra um ritual chamado Ritual de Herança. Gayatri então pergunta a Dwyn se ela quer encontrar a sua mãe. Dwyn diz que sim, ao que Gayatri responde que existe uma maneira, mas exige grandes sacrifícios. Determinada, Dwyn concorda em fazer o que for necessário. Gayatri então pega uma faca, corta sua própria mão e entrega a Dwyn, dizendo que agora ela precisa fazer o mesmo. Paralelo a isso, Senna lê sobre um pacto que envolve uma incisão na mão e encontra uma nota de Agun. A nota menciona folhas de jujuba para sua esposa e Dwyn e o cuidado que devem ter com um bonsai. Isso tudo revela um ritual de herança. Um filho é sacrificado para que Gayatri tenha sua vida prolongada e Agun planeja interromper isso, eliminando sua própria mãe
e acabando com esse ritual eterno de sacrificar um próprio filho para que ela viva para sempre. Enquanto isso, desesperada, Duin corta sua mão e Gayatri entrelaça suas mãos, garantindo que ela encontrará sua mãe em breve e que ela está prestes a chegar. Senna então corre para casa e vai até o quarto de Duin, mas o encontra vazio. Desesperado, ele busca por toda a casa e finalmente a encontra em outro cômodo, deitada no chão, semiconsciente. Perturbado ao ver vermes rastejando no chão, ele rapidamente a pega e a carrega para outro cômodo. Ele consegue tirá-la da casa, mas percebe que esqueceu as chaves do carro lá dentro. Nesse momento, Est aparece com as chaves e acerta ele com uma pedra, deixando ele inconsciente. Em seguida, vemos Est preparando para um ritual. Ela diz que Duin cumpriu a sua promessa e que agora é hora dela ir para casa. Ela acrescenta que Duin encontrará sua mãe em breve. Est então coloca um punhal contra a garganta de Senna e a corta bem na frente de Duin, que assiste tudo horrorizada, enquanto Est coleta o sangue dele. Est se aproxima de Duin e a força a beber esse sangue, enquanto Gayatri observa toda essa cena. Est então começa a orar para o demônio Eras, dizendo que eles não são dignos de sua proteção eterna, a não ser que forneça um sacrifício de tempos em tempos. Enquanto ela continua, vemos outras pessoas ao redor participando do ritual, e Est declara que são apenas os seus vasos que estão ali para servi-los, sacrifícios para a glória de Hera, que merece todas as almas do mundo. Duin então observa em choque enquanto Gayatri se transforma em sua mãe. Daya então sinaliza para que ela se aproxime e Duin estende a mão em sua direção. No entanto, quando Daya se aproxima, Duin percebe que não é a sua mãe, mas um demônio disfarçado. Apavorada, ela grita enquanto Lady Eras entra em seu corpo, completando o ritual de herança e terminando o filme. Não esquece de dar o like e seguir o canal.